Fala pessoal, aqui é o Yuri de Itaí, fundador da LeanVC e host do podcast A Jornada do Sebrae Startups. Estamos aqui para o último episódio desse evento especial que é o Web Summit, gravado no nosso estúdio itinerante para falar com os founders que não tem tempo para falar com a gente pesca eles no palco do Web Summit e puxa para o nosso estúdio. E eu vou falar agora nesse episódio com a Mônica Hawk da Solids, fundadora e CEO da Solids. A empresa está crescendo muito, focada em pessoas, e nós vamos gastar um tempinho conversando com ela para saber mais sobre ela e sobre a jornada dela como founder e CEO. Mônica. Ai, que bom. Esse negócio de não ter tempo é prioridade. Então é lógico que eu estaria aqui conversando com você. Que bom. Eu acho que tempo é uma coisa hoje em dia que a gente tem um pouco de controle, né? Mas no caso de você, CEO da empresa, está crescendo bastante, você já começa até a ter pessoas ditando, olha, você vai ter que estar em tal lugar, tal hora, porque eu preciso de você fazendo isso. Como é que é você começar a não ter mais controle do que você vai fazer na hora que você acha que tem que fazer? O meu time, assim, eu tenho um monte de líder, né? Porque eu acho que faz parte do trabalho, assim. Eu acho que é uma consequência natural. E aí o que a gente tem que começar a fazer na pessoa física é cada vez mais entender o que é prioridade e o que é importante. Então, curiosamente, eu acho que nesse ponto que eu estou da carreira, eu nunca fui tão demandada. Mas eu também nunca fui tão disciplinada para fazer exercício físico. Né? Então, teoricamente, eu estou na fase que eu tenho menos tempo, mas eu faço 2 horas de exercício. Está compensando isso. Ou seja, eu só vou ter 24 horas, mas eu estou num momento da vida que eu também consegui estabelecer prioridades. Né? E é isso, a gestão do tempo, ela passa por prioridades. E muitas vezes, e outra coisa que a gente tem que entender é que se tudo der certo, a nossa jornada empreendedora, ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. Então, a gente também tem que saber entender que a nossa vida, ela passa por estações, né? Então mas eu, mulher, mãe, tive a estação do filho pequeno, agora eu tenho a estação dos filhos, né, já maiores. E a gente tem que saber respeitar o nosso tempo e as nossas estações. Então, isso eu aprendi com os anos. Então, hoje eu estou num momento que, graças a Deus, muito trabalho, muita coisa para fazer, o tempo é curtinho. Mas eu também aprendi a priorizar e separar o que realmente importa. Tendo isso preservado, vamos embora, pé no acelerador, tá tudo certo com essa maluquice de agenda, isso não me afeta. E me conta uma coisa, você sempre foi assim ou agora o negócio tá te apertando para ter que tomar cuidado com isso? Ou sempre foi uma pessoa sistemática com esse tipo de coisa? Ou não, agora é que... Você fala em relação a... Gerenciar bem o tempo, ter qualidade de vida e... Porque empreendedor hoje em dia, a gente sabe, né? Eu acho que, de novo... as estações da nossa vida. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Se você me perguntasse como era o meu estilo de vida aos 20 e poucos anos de idade, eu acho que eu nem poderia estar te contando. Mas hoje, eu já estou no momento que eu estou colhendo muita coisa que foi plantada. Isso eu acho diferente. Uma coisa é você ser empreendedor aos 20, aos 30, aos 40. Seu corpo é outro. Sua realidade familiar é outra. Então, acho que o segredo é você acelerar no momento que a vida te permite acelerar, mas também saber desacelerar nos momentos corretos. Porque eu acho que eu sempre fui muito intensa. Então, eu sempre, né, plantei muito, assim, para a Solid chegar onde chegou, eu precisei me dedicar muito e, sim, fazer muitas coisas que as pessoas falam assim, nossa, isso é difícil, né? A gente sabe, a jornada empreendedora ela não é fácil, ela exige muito sacrifício. Só que também... A gente tem que saber entender o momento, porque eu sempre pensei assim, gente, se eu não der tudo de mim nesse momento que eu estou vivendo, daqui 20, 30 anos, o que eu vou sentir? Será que eu vou me perdoar? Será que eu vou me perdoar por não ter me esforçado o suficiente, por não ter feito tudo que eu podia, por não ter abraçado todas as oportunidades? E graças a Deus eu olho para trás e fiz tudo que eu tinha que fazer. E não me arrependo de nada. Tudo de novo. Porque graças a Deus eu consegui preservar aquilo que é importante, né? Então, a minha questão familiar, né? Os meus filhos, isso eu sempre, do meu jeito, assim, consegui preservar. A prática de exercício físico eu preservo. Então, assim, é tranquilo, é puxado, mas quando a gente faz as coisas do tempo certo, na forma certa, funciona. Porque a mulher empreendedora tem essa coisa também, né? Espera-se mais a mulher empreendedora do que se espera do homem empreendedor. Mas você tem o Ale que está com você desde o início da jornada da Solids, né?
seu companheiro Fundamos juntos. CTO e companheiro na vida. Exatamente. Tem esse plus, né? E foi lá para os 20 e poucos anos, como você falou também, foi no começo? Desde sempre nós empreendemos juntos, somos sócios e trabalhamos juntos. E vocês fizeram a Solids antiga, era um pouco diferente da Solids de hoje. Como é que era a estrutura da Solids antiga? Bom, a Solids ela nasceu em 2010 a gente entregava uma tecnologia que era de mapeamento comportamental. Então era uma tecnologia simples, era uma tecnologia muito fácil de usar, então logo a gente entregou para o pequeno e médio. É uma tecnologia com uma acurácia muito grande. Isso é o profiler da Solids, né? É o profiler, né? Então rapidinho a gente foi para o mercado. Mas na época que a gente entrou, era um momento diferente, você não tinha economia de recorrência, não era SaaS, o mercado de tecnologia para gestão de pessoas, ele era diferente, né? Então, encurtando a história, em 2015, a gente resolve pivotar e começar a Solids do zero. Recorrente, com produtos diferentes. E aí, qual foi a grande virada? Em 2015, a gente começa a contar o cliente número 1 para frente. O que nós fizemos de diferente? Entendemos que a economia, especialmente o mercado de tecnologia, ele entraria numa onda de economia recorrente. Então, a gente começou a vender SaaS e era muito engraçado porque a gente vendia SaaS na época que nenhum cliente sabia comprar SaaS. Então, tivemos que educar o cliente. Tinha cultura de mercado. Não tinha. A gente tinha entendido, como a gente já estava no mercado das pequenas e médias empresas já há algum tempo, a gente tinha aprendido assim, que existia uma necessidade muito grande do RH e que só o mapeamento comportamental ele não construiria jornada suficiente. Então, a gente desenvolveu um software completo de gestão de pessoas, de ponta a ponta. Porque a gente identificou que o profissional de RH ele precisava de uma jornada estruturada e eficiente de gestão de pessoas. E eu estava entregando só um pedacinho. Então, a gente mudou o produto, a gente mudou a precificação, né? E internamente, a gente foi construindo o que hoje são as nossas máquinas de venda. Então, a Solids de hoje, ela nasce em 2015. Entendi. Então, nessa empresa, na Solids de antes, vamos dizer assim, antes dessa mudança, como é que era o desafio da venda você tinha que vender para, por exemplo, 10 vouchers de profiler para uma empresa? Cada uma das empresas tinha que comprar um pouquinho para você... Então deve ser bastante difícil a venda, né? Era difícil. Então como é que era? Você ligava para as empresas, você tinha que ligar e funcionava assim. Não tinha inbound marketing, como a gente chama de hoje. Não. Mas funcionava assim, a gente colocava... Não tinha embalde marketing, mas intuitivamente... Com o nome de hoje, né? Mas intuitivamente nós fizemos uma sacada que assim, ajudou a Solids a alavancar, que foi o portal. A gente construiu um portal focado em profissionais de recursos humanos, que é o RH Portal. Para gestão de recursos. Para gestão. Então não tinha conceito de embalde, e o portal separado da marca Solids. Nesse portal, a gente conseguiu estabelecer um vínculo muito profundo com os clientes. Ali eu aprendi tudo que eu precisava sobre o mercado, ali eu aprendi tudo que eu precisava sobre os clientes, ali eu aprendi tudo que eu precisava sobre a verdadeira dor do RH. Então, ali eu conversava com professores, com profissionais, com estudantes de RH, e ali eu comecei a ter uma interação com esse público, e aí eu fazia a oferta de vendas. Não era recorrente. Mas era uma oferta desde sempre muito... Ela vinha do online. Então, eu interagia com o portal, com as pessoas através do portal, e eu depois criava o que hoje seria assim, o embrião de uma máquina de inside sales. Né? Que lá em 2015, que eu fui descobrir o que era inbound, o que era inside sales. Mas, intuitivamente, eu já estava caminhando nessa direção. Eu educava por conteúdo, porque quando a gente olha para o profissional de gestão de pessoas no Brasil, da pequena e média, ele não tem muita formação, ou ele até tem... Ele normalmente trabalha no financeiro, no RH, ou seja, ele precisa aprender ainda muitas coisas. Então, a gente desde sempre entrou muito com a educação, a gente criou a Universidade Solids, agora a gente tem a Escola de Pessoas. Então, a gente sempre entendeu que por trás da nossa estratégia comercial, a gente usaria muito educação. A gente viu um gap ali um gap de gestão mesmo, de maturidade de gestão de pessoas, e a gente falou assim, isso não é um problema, isso é uma oportunidade. E aí a gente começou a educar o público e, através disso, criar um vínculo com esse público.
E é muito legal. Ano passado a gente até lançou um livro com a nossa metodologia. E é super legal, porque hoje vários e vários, milhares de profissionais de gestão de pessoas nesse país aprenderam a fazer gestão de pessoas com a gente. Né? Isso é muito bacana. E você comentou isso, é até interessante falar para quem está ouvindo, que se você hoje é um empreendedor, você consegue construir uma comunidade em volta do que você pensa em fazer como produto, seja porque você tem um Instagram com muitos seguidores, seja porque você tem uma página, uma newsletter, e você consegue engajar a gente com o seu conteúdo, é a melhor forma possível de você começar um produto novo, porque já tem uma galera com você. Hoje, como é muito fácil criar uma comunidade digital, vamos dizer assim, depende só de como é que o empreendedor aborda esse assunto, você consegue puxar isso. Se vocês fizeram isso com o portal, hoje em dia talvez não seja a melhor forma, você já tinha estrutura de empresa, mas para quem está começando, começar a escrever um conteúdo, ter uma comunidade engajada, virar uma validação de produto é muito mais fácil do que fazer isso do zero. Não, e quando a gente começou, nós éramos assim pequenininhos, a gente ajudava, às vezes até ajudava, eu não sou programadora, mas eu entrava, ajudava ali no HTML ou outro, escrevia artigo, a gente fazia tudo. Porque a gente não tinha investidor, não tinha dinheiro, era eu e o Ale ali realmente fazendo o que tem que ser feito descobrindo no início, o que precisava né? fazer. Mas o legal é que existe uma oportunidade muito grande de aprender e de conhecer bem o público, né? Mais do que simplesmente capturar o público, mas é conhecer profundamente quem é esse público que você quer alcançar. Então, para além da venda em si, eu acho que esse conhecimento profundo é um ativo muito valioso. Isso usa até hoje, né? Até hoje. Você pessoalmente fala muito com o cliente? Até hoje eu gosto de receber o RH lá na Solids, né? E é legal que a gente criou uma cultura dos clientes, eles vão nos visitar presencialmente. Gosto de conversar, interagir e de todas as formas possíveis, assim, porque esse é o meu material de trabalho. O dia que eu perder o contato com o meu público, eu não vou entregar o que ele precisa. Qual o tamanho da sua equipe hoje? Hoje a gente está com mais de 800 pessoas. Ou seja, quase 1000 pessoas e você não pode perder o contato com o seu público ainda. Não, porque ali está quase tudo que eu preciso saber. Né? O dia que eu me afastar da dor do meu público, o dia que eu me afastar do que ele realmente precisa e de como ele quer ser servido, eu vou fracassar, eu vou falhar. Né? Eu acho que está tudo ali. Eu só preciso estar perto. Então, óbvio que vai mudando a dinâmica, né? Mas eu faço questão de criar mecanismos, assim. E eu sempre fui muito obcecada com isso. Eu ficava olhando para o RH, eu ia nos grupos de RH, né? E eu nunca trabalhei no RH. Eu falei, deixa eu entender esse pessoal. Eu observava como eles se vestiam, o que eles conversavam na hora do almoço, sabe? E parece que as coisas não se conectam, mas na hora de você fazer uma campanha de marketing, na hora de você se conecta. Tudo. É muito. Então, uma persona muito clara, que você tá, o cara que está na sala do fundo da empresa, a salinha pobrinha, com 2 mesas e dividindo com a moça do financeiro, que o RH é isso, né? Departamento pessoal, o pessoal não tem um playbook de pessoas, como tem um playbook de inside sales, como tem um playbook de outbound marketing, né? O RH é aquela pessoa que a pessoa encosta ali e fala, ó, contratação e demissão no começo. Era fica assim, muito, antes fica da muito, gente chegar. então, fica muito focado assim. E você começa a perceber que o RH é estratégico para a empresa, você está contratando a gente certa, está tentando fazer as pessoas durarem mais tempo na empresa, reter os talentos. Então virou uma gestão que até pouco tempo atrás, até uns 10, 15 anos atrás, talvez, era muito departamento pessoal, a moça que contrata e demite e acabou. Mas isso eu acho que é uma das coisas mais legais que nós fizemos, e esse é um feedback que eu recebo. Tem muitos RHs que falam, Mônica, eu amo a Solids porque vocês foram os primeiros a nos colocar num outro patamar. Estrategicamente falando, RH é estratégico para gestão. Tem anos que vocês falam da estratégia, e eu falo mesmo. Quando eu converso com o empreendedor, quando eu converso, né, com o dono de empresa, eu falei, gente, RH, se você não fizer uma boa gestão de pessoas, você vai quebrar, você vai falir. E o contrário também é verdadeiro. Se você fizer uma gestão de pessoas eficiente, você vai sair na frente, você é diferencial competitivo. Então, eu fui criando essa relação, eu acabei virando meio que uma embaixadora do RH. Agora é a influência da gestão de pessoas. E aqui, nessa época de 2015, então, nessa virada de chave, vocês começaram a fazer uma coisa que vocês sabiam que era, bom, vamos ver que a gente vai estruturar aqui, a gente fazendo, e você chegou a pegar um aporte nesse começo?
Em 2015? Lá no começo não. Dinheiro 2015, próprio. Ninguém queria investir em RH, não. Tecnologia para RH, ninguém queria investir. Primeiro que o próprio ecossistema era diferente, né? Você não tinha... Né, assim, engraçado que eu venho de uma geração de empreendedores onde levantar investimento não era assim, uma coisa obrigatória para você começar. Né? Eu venho de uma escola de bootstrapping, onde você tem que fazer, e se você não vender hoje, não tem dinheiro amanhã. Né? Então, eu venho dessa escola. Então, quando a gente começa em 2015, a gente até fez um plano de negócio de 5 anos. E aí tem uma planilha, ficou famosa essa planilha. A planilha não foi eu que fiz, não, foi o Ale. O Ale fez uma planilha onde ele desenhou uma estratégia de 5 anos, onde nós triplicaríamos e dobraríamos 3 anos seguidos. Famoso, né? E ali tinha quantas pessoas nós teríamos, quantos clientes, que nós tínhamos, quanto que a gente tinha que vender, tudo certinho. Era só um modelo financeiro, cenário previsível. Mas era num nível de detalhe que tinha toda a história ali, sabe? E aí, nessa história, para a gente crescer, estava lá que a partir do segundo ano, ou seja, 2016, 2017 mais ou menos, nós precisaríamos de um investidor. Aí a gente foi bater na porta do investidor. Só que ninguém quis investir na gente, né? Porque até então era uma empresa que estava falando que ia triplicar de tamanho, mas estava tudo muito no começo, não tinha muitos investidores com apetite para investir em HR Tech. Né? Ninguém nem falava em HR Tech. Essa foi a época que os ERPs SaaS estavam crescendo, começando a crescer, ou seja, tava ainda a visão de como é que eu vou gerir a minha empresa com processos digitalizados. Beleza, mas o RH não era um problema ainda. Não era. E outra coisa também, a gente sempre foi focado em pequenos e médios, então tinha uma onda muito grande de para as empresas de tecnologias crescerem, tem que ir para a enterprise, tem que atender os clientes maiores. E a gente sempre teve muita consciência da nossa vocação. A gente sempre soube... MPE, micro pequena empresa. Então, os investidores até falavam, olha, sua tecnologia é muito bacana, especialmente o Profiler, que é um mapeamento comportamental. Olha, se você for para as grandes empresas, você vai ter muito sucesso. Que, realmente, as grandes empresas também não tinham a tecnologia que a gente tinha. Então, a gente meio que podia fazer uma escolha. Mas a gente resolveu ser fiel à nossa visão de que as pequenas e médias empresas eram as empresas que mais precisariam do nosso produto. Estão com quantas empresas clientes hoje? 30 mil clientes. 30 mil clientes. 30 mil clientes. É muita coisa para tratar no CS. Mas muito. E aí a gente foi assim, mas aí respondendo, a gente continuou bootstrapping até 2019, né? Porque eu falei, já não tem investidor, não, então vamos sem mesmo, vamos na raça. E foi dando certo, né? E vocês cresceram o que vocês previram na planilha? Certinho. Aí é que tá. Em 2019, a gente já estava lá no 3º para o 4º ano, 100% dentro do plano. Ou seja... Pra que dinheiro? Demoramos a capital, o que foi muito bom. Mas o melhor é que eu acho que o dinheiro veio na hora certa, com os sócios certos, e isso só foi impulsionando o nosso crescimento. A DGF colocou isso? Foi a DGF, o primeiro fundo. Eu lembro da DGF, naquela época. E quando vocês pensaram nisso aí, tinha mais HR Techs no mercado quando vocês estavam atuando? Elas estavam nascendo, né? Tinha essa dianteira. A partir de 2015 era o ano, assim, já tinha alguns players no mercado. E quantos clientes você tinha nessa época, você lembra? Mais ou menos na época que você pegou o aporte. O primeiro? Nós tínhamos o quê? 1.500, 2.000 clientes. Ou seja, vocês pegaram... A gente chegou a 2.000 clientes. Vocês pegaram um Series A direto ou não? Foi um Seed Round? Um Series A direto? Nós chegamos a 2.000 clientes sem investidor. Legal. Isso é um número legal para saber. E isso traz muitos aprendizados, né? Isso cria uma cultura de eficiência, de gerar caixa, que foi muito boa, assim, e que de alguma forma eu não abandonei mesmo depois de conseguir a captação. Acho que quem tem a cabeça né, que você tinha antes, que eu preciso fazer um negócio empatar pelo menos, para não ficar com problema, você sempre vai ter muito mais lisura para lidar com o dinheiro do investidor. Mesmo você sabendo que você tem um caixa disponível. Né? Responsabilidade. É importante saber quanto custa o dinheiro, né? E nessa época, então, que você pegou o aporte, você tinha algum plano específico do tipo, vou crescer muito em canais, vou fazer outbound, vou fazer mais inbound? Como é que era o seu uso of proceeds? Como é que era o plano de crescer com esse dinheiro do Series A que você pegou? A gente estava no meio daquele plano de 5 anos, onde era crescer, até esse momento, era basicamente crescer a nossa máquina de inside sales,
né? Tinha ainda uma jornada de produto, mas não era nada muito agressivo, então a gente ainda estava focado em desenhar essa estratégia completa de RH. Ou seja, continuar enchendo a jornada de mais passos, pegando melhor, mais valor. A grande diferença, o grande incremento veio com a rodada que nós fizemos em 2022, porque ali a gente entra também numa etapa muito maior. Porque Não, pode falar. Que aí a gente entrou em departamento pessoal, e aí nós fizemos... Aí o plano já era um plano que a gente fechou... Nós fechamos os 5 anos com 98% de precisão de receita, de despesa, tudo certinho. Bom, 5 então, anos. Tem alguém muito bom de finanças ou de estatística nessa brincadeira. Porque vocês conseguiram bater a planilha. 5 anos trabalhando numa planilha e sendo fiel a todas as projeções. Mas não fala do aporte depois ainda não. Vamos falar de uma coisa um pouquinho antes, senão você vai estragar as perguntas que eu vou querer fazer depois. Nessa época, então, o que era o seu maior desafio? Era bater a meta que você tinha acordado com a DGF de crescimento? Ou a DGF falou assim, Mônica, toca a sua vida, tá tudo certo, não preciso ficar no seu pé? Como é que foi essa relação com o investidor? Se tinha conselho ou não tinha? Como é que era essa época? Sempre tivemos, né? Tem um conselho, mas é engraçado que a minha relação com o investidor, assim... Eu sou empreendedora, mas antes de tudo eu sou acionista. Então eu consigo alinhar os interesses de um acionista. E isso faz toda a diferença. Então, por exemplo, a pressão que eu sempre exerci em mim mesma sempre foi maior do que o próprio fundo. Então minha relação sempre foi tranquila, porque dentro de mim já existia uma cobrança que era grande o suficiente para suprir todas as expectativas do fundo. Então eu sempre tive... E isso é importante também, né? Às vezes as pessoas focam na captação, mas elas têm que focar também no dia seguinte. Elas têm que focar também em entender qual jogo está sendo jogado, né? Porque existem fundos diferentes, em momentos diferentes, com teses diferentes. Então, a gente foi muito feliz em ter essa análise do cenário, né? Do fundo, da tese, no que ele realmente acreditava, né? Então a DGF foi um fundo que acreditou na tese de pequenas e médias, que acreditava no que a gente estava fazendo. Então, quando eles chegaram com conselho, e aí foi a primeira vez que a gente teve um conselho, isso só potencializou, porque eram discussões super estratégicas, né? Óbvio que a gente aprendeu muito a questão de governança, mas, por exemplo, mesmo antes, eu sei que normalmente o pessoal passa por rodar e fala, não, agora tem um monte de burocracia, tem que pressionar. Mas, poxa, se você está crescendo enquanto companhia, governança é uma coisa que você não faz para o fundo. Você faz para você enquanto acionista. E ela não existe à toa. Exato, né? Então, assim, tudo que veio com o fundo foi muito bem-vindo, sabe? E foi muito bem aproveitado. Então, todas as discussões estratégicas, todos os incentivos. Então, graças a Deus, até hoje a relação é muito boa. O Patrick é um cara 10 também. Você interage bastante com ele ainda? Hoje o Patrick ele não tá na mais na DGF, ele tá na Alexa, mas tem também lá o Fred, o Sidney, o Henrique, que são pessoas fantásticas e continua agregando muito e ajudando muito. Legal. E nessa época, então, que você pegou o aporte, seu desafio maior era crescer ou não? Crescimento. Estava tranquilo? Crescimento. Não, eu nunca estou tranquila. Eu nunca estou tranquila. Era crescer e crescer de forma agressiva, de forma consistente. Porque eu estava diante de um mercado que, e até hoje isso é a realidade, que meu maior concorrente é o Excel. As empresas não estavam usando nada. É a falta de controle para o digital. Então, e ao mesmo tempo, a gente sabia que as empresas não vão ficar usando nada o resto da vida, né? Então, existe uma janela que precisa ser aproveitada. Então, você fala da pressão, a pressão sempre veio da minha visão sobre o mercado, sobre aproveitar de forma intensa todas as janelas e todas as oportunidades. Então, a nossa tese era basicamente uma tese de crescimento com o produto que já tinha, porque até então o momento de maturidade do RH assim, não demandava uma expansão. Então, o primeiro investimento foi em estruturar as nossas máquinas. Então, montamos uma máquina bem estruturada de marketing, de inside sales, de CS, né? Porque você vai crescer, 2.000 clientes, 3.000 clientes, você tem que montar uma estrutura. A própria governança, né? Um financeiro mais robusto.
Então foi aquele momento de crescer, mas crescer com um alicerce forte o suficiente para você crescer muito mais nos anos seguintes, sabe? Foi um momento de crescimento responsável, mas também de construir os alicerces para os crescimentos estruturados nos próximos anos. E esse crescimento estruturado, vamos supor, para ser uma coisa bem prática, esse organograma daquela época, ele mudou muito de lá para cá? Porque o pessoal tem um pouco de dúvida nisso, né? Beleza, eu montei minha equipe, é assim que funciona. Tá, algumas áreas são mais maleáveis, outras você pode criar um organograma que você tem uma estrutura que pode ser expandida para baixo ou para os lados, né? Sem muito problema. Você é uma pessoa que gosta muito dessa estrutura para poder ter uma base boa e simplesmente adequar um pouco, ou você acha que é normal um organograma mudar ao longo do tempo? Você tem que mudar. Radicalmente, assim, o problema é o momento, explodir né? caixas, abrir novas caixas, juntar outras. Depende muito do momento, né? Se você ficar abrindo muita caixa quando você está estruturando, você não foca e não insiste o suficiente. Então, por exemplo, os primeiros anos eu me dediquei a estruturar a minha máquina de inside sales. Ah, mas olha só, existe a oportunidade de fazer field sales, existe a oportunidade de fazer canais. Existe, mas foca é falar não. E aí eu falei não. No que eu falei não, eu coloquei energia e fiz aquilo crescer. Não dispersou. Não foco dispersei. E entregou aquilo ali. A diferença, qual que é a diferença entre você focar e fazer uma coisa só mas de repente isso ser uma virtude ou ser um vício? O problema é quando você não percebe a finitude daquilo que você está pondo força. Quando você não observa o tempo de esgotamento. Então você tem que saber aquilo ali que você está pondo energia te leva até onde? É o suficiente para ir até onde você quer? Então, por exemplo, eu olhei a minha máquina de inside sales e fiz a projeção de quanto eu queria crescer. Alguns anos depois, eu já montei minha segunda máquina de aquisição, que era a minha máquina de canais e de parceiros. Mas eu montei antes da primeira esgotar. Então, você tem que estar sempre trabalhando 2, 3 anos na frente e já plantar aquilo que você vai colher daqui 2, 3 anos. Hoje, a gente já está plantando nossa terceira máquina de aquisição e nenhuma das duas primeiras se esgotou. Quais são as duas primeiras? A inside sales e canais. Uhum. Inside sales, óbvio que ela cresce, mas já não é um crescimento exponencial. É um crescimento linear, mas é um ótimo crescimento. E na teoria, quanto mais você despeda com as outras, menos esforço você ela já foi muito além do que eu imaginei que daria conta. Né? A gente já está batendo alguns recordes aí de inside sales que poucas máquinas têm no país. Mas quando eu falo mas é o time, né? Nós soubemos fazer a leitura do tempo e saber qual é o momento de você diversificar. E para mim, o momento de diversificar é quando você já usou todos os recursos daquilo que você está focando. E isso hoje também, esse raciocínio, ele me acompanha até hoje, assim. Fazer a leitura do potencial de crescimento de cada coisa e aí sim você diversifica. Porque o objetivo final é o crescimento que você quer. E maximizar a máquina que você tem na mão. Exatamente. E já que você falou daquele aporte de 2020, né? O mercado inteiro ficou super assim, nossa, que aporte foi esse? Né? Porque foi um dos maiores aportes daquele ano. Como é que foi que vocês... 530 milhões na época. Como é que vocês planejaram aquele aporte? Como é que foi o processo dele para trás? Assim, como é que começou a ideia de vamos estruturar? Como é que você bolou essa estratégia? Quanto tempo levou? Você bateu em muita porta ou não? Conta um pouquinho desse backstage aí pro pessoal. Dentro dessa sequência, né, do tempo de crescimento, a gente percebeu que existia uma oportunidade ali de ter uma outra fase de crescimento, mas agora um pouco diferente. Né? Ao invés de eu ter uma máquina, um produto, era hora de diversificar, era hora de crescer. Então, a gente percebeu uma oportunidade muito grande de entrar não só em RH, mas departamento pessoal. Né? Mas que talvez, para que a gente entrasse rápido, M&A entraria na nossa pauta, coisa que até então não existia. Então, uma estratégia ali de acelerar a nossa jornada de tudo num só lugar, porque essa também foi uma, entre aspas, briga que a gente comprou lá em 2015. Todo investidor que a gente falava, todo mundo que a gente conversava, falava assim, vocês estão errados. Não é essa a lógica do SaaS. A lógica de SaaS diz que você tem que se especializar numa ponta, entregar bem, focar. E tá correto. Nichar numa pequena entrega. Não está errada essa lógica, exceto se você atende o pequeno e médio.
Que quando você olha para o pequeno e médio, você acha que um RH de uma pequena e média empresa vai ter 3 soluções? Vai ter um sistema de recrutamento e seleção, outro sistema de avaliação. Ele não tem nem orçamento, nem TI para sair integrando tudo. Então não fazia sentido. Aquela realidade, né, do mercado não era a realidade do meu público. Então essa ideia foi continuar apostando na jornada, tudo no só lugar, ampliar ainda mais. E aí, quando essa tese de tudo num só lugar, ela é uma tese que aí sim abre possibilidade de uma expansão muito grande. Ou seja, é um blocão de RP de gestão de pessoas, tudo ali. Você tem ali uma janela de oportunidades, não só do seu core, mas também dos produtos adjacentes. Então, profiler, você pode fazer recrutamento, tudo misturado naquela sequência e ampliando esse produto. A tese é a seguinte: o profissional de RH, ele vai acordar, vai começar o seu trabalho, ele vai abrir e vai ficar o computador e ali ele vai passar o dia todo com a Solids, né? E é uma tese que, primeiro, o RH passa todo dia na Solids, mas agora também o colaborador, porque a gente tem um super app que tem ali o ponto. Pesquisa de clima. Tem toda a vida do RH dele, então a pesquisa de clima, a ficha dele do colaborador, mas tem também o ponto que ele abre 4 vezes ao dia. Tem o cartão de benefícios que a gente entrega para ele. Isso é tudo produto novo que você colocou no ar. A vida do colaborador tá ali. A aquisição que você fez com esse dinheiro do aporte já foi focada nesse produto novo? O ponto foi... A primeira aquisição que nós fizemos foi de uma empresa de ponto, que foi Tangerino, hoje é Solids DP, né, que foi uma super decisão, foi um ótimo encontro, porque deu muito certo, né, a empresa cresceu muito, nós realmente conseguimos, né, o Léo, que é um empreendedor, que é um grande empreendedor, ele falou assim, olha, essa é uma operação onde 1 mais 1 não é apenas 2, não, isso aqui nós vamos multiplicar, e realmente aconteceu. Né, a força dessa junção do RH com o DP é extraordinária. Né, a gente sai ali, no momento nós tínhamos 10 mil clientes, então a gente sai de 10 mil para 30 mil clientes em 2 anos. Não a aquisição, mas por causa desse início dessa estratégia. Né, porque aí depois vieram outros produtos. Né? Então hoje a gente cobre todo o dia a dia do departamento pessoal, com folha, com férias, com olerite, a gente tem o cartão de benefícios, a gente tem um pacote de benefícios, a gente tem ali um portal de vagas. Então a vida do profissional de RH está ali e a vida do colaborador das empresas também. Isso é muito legal. Não deixa eu te puxar na frente, não deixa eu voltar na pergunta que eu fiz antes, que eu te perguntando uma outra coisa e atrapalhei sua resposta. Então eu entendi sua estratégia, continuar a jornada do produto, ampliar a jornada do produto, começar a colocar aquisições. Exato. E aí você pensou, vou captar um valor maior, porque senão eu não consigo fazer sentido, né? Que eu acho que outra coisa é relevante de se falar, né? A captação ela é muito bem-vinda no momento certo, mas quando você tem uma tese muito clara, né? Porque uma coisa que eu falo, uma coisa que às vezes acontece no meio de tecnologia é que o empreendedor, às vezes, ele fica assim, ai meu Deus, eu não captei ainda, eu estou fazendo alguma coisa errada. Não, nem todo mundo precisa de investidor. É a primeira coisa que eu acho. Segunda coisa, existem cases de sucesso dependendo do seu mercado, do seu produto, do que você quer para sua vida, do jogo que você quer jogar, né? Que talvez caiba um investidor só lá na frente, ou talvez nem caiba um investidor. Então, você tem que saber, não é captar por captar. Tem que ter uma tese clara, tem que ter um porquê. Especialmente porque tem que ter um retorno previsível, né? Porque você tem que saber o que você está fazendo para entregar o retorno esperado e isso tudo conversa com a tal da pressão que às vezes o empreendedor sente. Porque ele foca muito em captar, mas ele não foca no dia seguinte, na entrega que vem depois dessa captação. E o pessoal fala, nossa, captou tanto de dinheiro, 500 milhões? Não, eu tenho que retornar agora muito mais que isso. Posso te falar... 500 milhões de reais sem uma tese clara de crescimento pode ser o início do fim. E eu sempre tive essa consciência. Demais não ajuda. Eu sempre tive essa consciência. Então, para eu chegar e fazer um movimento desse, eu e o Alê, nós tínhamos clareza de que existia uma tese, de que ela era altamente factível e graças a Deus a gente está na trilha, está no caminho certo. E vocês chegaram a falar com quantos fundos para estruturar isso? Vocês lembram mais ou menos o número de fundos? Não faço ideia, não fico contando não. Eu sei que foi muito mais não do que sim. E quando você fez, tem uma planilha nova do Ale para poder fazer os próximos anos? Como é que ficou isso aí?
Eu acho que a Aleta... Não, agora a gente tem CFO, agora a gente tem... Agora você está delegando. Não, mas a gente tem um plano que é muito legal também. Não, eu Os tô perguntando porque próximos anos são os mais... Isso deve ter mais aquisições à vista? Como é que é? Eu acho que hoje a gente tem um time, né, de M&A, que é um time que está bem ativo, bem animado, captando as oportunidades. Mas a nossa tese é uma tese de diversificação, né? Então, a gente cresce de forma inorgânica com M&As, né? Então, isso é esperado, por isso que é esperado novas aquisições. Mas também a gente não abre mão de estar sempre crescendo as nossas máquinas de aquisição orgânicas, né? A aquisição orgânica ela é muito importante também, porque ela vai te dando ali musculatura, você tem um controle barato, muito né? bom. Né? Então, a gente investe também em potencializar as máquinas de aquisição de clientes que são orgânicas e também o desenvolvimento do produto. Né? Então, hoje a gente cresce, hoje a gente lança um produto novo, ou por desenvolvimento próprio, ou por M&A, ou por parceria. Né? Então, a gente diversifica também. Os mais novos que eu lembro são o consignado, que vocês começaram há pouco tempo. O cartão de benefícios. Cartão de benefícios, isso. São os dois que eu lembro que são os mais recentes. Pois é, e a gente... Que tem ali, por exemplo, o cartão de benefício tem a Mastercard. Então, assim, você vai crescendo também com parcerias por trás. Né? Diferente, por exemplo, do Tangerino, que já foi uma aquisição 100%. E dentro de casa a gente também produz muita coisa. A gente lançou o nosso portal de vagas, está excelente, assim, muito bom para as pequenas e médias empresas. Então a gente tem desenvolvido novas funcionalidades também. A gente está crescendo essa jornada com o desenvolvimento interno também. E educação? Sempre equilibrando, né? O que é a versão nova do portal lá de trás? O que está rodando agora que parece com isso? Aí é meu xodó. Porque, gente, educação, assim... eu acredito muito nisso, sabe? E primeiro porque dá Sabe a parte boa do trabalho? A parte boa do Ver o resultado. Sentir no coração e é um legado, ali. Porque a gente acabou de lançar um MBA, reconhecido pelo MEC e tudo, que eu acho que concretiza aquilo que a gente tem feito há muitos anos, que é nós nos importamos com a formação do profissional de RH. Então, hoje a gente tem um MBA de gestão de pessoas, reconhecido pelo MEC, onde nós... montamos a grade, assim, uma grade moderna, com que tem, preparando o RH, eu tenho muito cuidado, assim, eu sou quase, sabe, eu fico pensando assim, na carreira, o tempo todo eu fico pensando, ai meu Deus, eu preciso pensar na carreira do meu público daqui 2 anos, 3 anos. Então tem muito essa pegada de preparar o profissional de RH para os próximos anos, sabe? Então, e a gente está sempre investindo em educação. A escola de pessoas a gente lançou também há pouco tempo, assim, nós já vamos bater já 100 mil alunos, assim, é um investimento muito pesado, sabe, a educação, e assim, eu sou apaixonada. E o Playbook você não tinha em 2015, está colocando ele no ar agora, com o MBA e com a jornada digitalizada. Tem livro, tem aula, tem a escola, tem formação, só não aprende quem não quer. Tão massa. A gente falou um pouco do lado pessoal, assim, mas para terminar, eu queria pedir se você tem algum livro, conteúdo, filme, ou conselho mesmo que você tenha para quem está ouvindo, que você acha que vai ajudar na jornada das pessoas. Olha, eu acho uma das coisas, né, que eu descobri nos últimos anos, que tem feito muito bem, foi realmente, a gente abriu falando da priorização do tempo, né? É realmente priorizar o nosso corpo, a nossa família, os nossos hábitos. Nos últimos anos, foram os anos mais tumultuados também em relação ao trabalho, mas foram os anos onde eu aprendi a me alimentar melhor, né? Ainda não estou boa no sono, mas já estou melhorando isso. Aprendi a fazer exercício físico, e isso impacta muito no negócio. Isso me mudou. Enquanto CEO. Energia, vibração, serenidade para lidar com os problemas. Estresse, sabe, assim, eu nado 4, 5 vezes na semana, se eu tô na piscina, eu tô assim, eu saio numa paz. Descompressão. Assim, exatamente, a alimentação, o estar também com as pessoas, estar em família, né? Eu sei que tem momentos, a gente está conversando aqui com o empreendedor, né? E eu sei que tem momentos que é puxado, como eu falei, em vários momentos eu precisei trabalhar muito, me esforçar muito, mas é importante também a gente não abrir mão
das coisas que realmente têm valor, né? Hoje, talvez, minha maior conquista seja exatamente chegar até onde eu cheguei, e eu tô só começando, tá? Não tô nem na metade do caminho, eu tô só começando. Mas, graças a Deus, eu cheguei até aqui sem destruir as coisas que realmente importam, sabe? Que são os relacionamentos, que são, às vezes, relacionamento até com as pessoas do trabalho mesmo, tudo, mas especialmente com a família, sabe? Com os filhos. Eu acho que preservar aquilo que sabe? Eu penso muito assim, quando eu fechar os meus olhos pela última vez, no meu último dia, o que eu mais vou precisar naquele momento, sabe? Isso, o tempo todo, às vezes eu estou numa reunião, eu penso nisso. E isso molda o meu comportamento, sabe? Isso me ajuda a falar assim, olha seu filho, olha sua filha. Aí é o momento que às vezes do nada eu mando uma mensagem. Você se regula e... Exatamente. Então, assim, vamos crescer, vamos ser ambiciosos. O Brasil é uma maravilha de país para oportunidade, para crescer, para criar bons negócios, boas empresas, mas vamos crescer sem abrir mão daquilo que realmente importa, né? Que eu acho que nenhum sucesso vale o fracasso da família da gente. Isso é muito importante. Boa, muito bom. Acho que esse recado seu do final é bom não só para as mulheres empreendedoras, como para os homens empreendedores também. E dá para ter tudo. É isso aí. Eu acho que em algum momento na história nos ensinaram que a gente tinha que fazer a escolha. Eu não concordo, não. Eu não quero escolher, eu quero tudo. E dá para ter tudo. Eu acho que essa é a mensagem. Boa. Ó, gente, cuidado com esse conselho, mas assim, muito obrigado. Tudo que é bom. Obrigado pelo tempo, por você compartilhar com a gente. Super exemplo, inspiração para muita gente o trabalho que você faz. Obrigada. E você, o Ale, o time todo. Então, vou encerrar este episódio. Obrigado pelo seu tempo aí. De novo, se inscreve no Sebrae Startups nas redes sociais. Se inscreve na plataforma favorita de áudio ou vídeo sua para ouvir o podcast. E a gente se vê no próximo episódio.